Então, nesse trabalho, nós vamos falar de inspeção de segurança de caldeira. Então, eu desenvolvi essa arte, aonde nós temos aqui inspeção de segurança em caldeiras. Então, existe 3 tipos de inspeção de segurança em caldeiras. A primeira inspeção é a chamada inspeção de segurança inicial. A segunda é a inspeção de segurança periódica. E uma terceira é uma inspeção de segurança extraordinária. Então, nós vamos observar a NR3, a última NR3, publicada agora recente, no ano de 2022, que está valendo. Então, nós vamos observar o texto da NR3 e depois nós comentamos. Inspeção de segurança de caldeiras. 13.4.4.1 As caldeiras devem ser submetidas a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. 13.4.4.2 A inspeção de segurança inicial deve ser feita em caldeiras novas, antes da entrada em funcionamento, no local de operação, devendo compreender exame interno, seguido de teste de estanqueidade e exame externo. 13.4.4.3 As caldeiras devem obrigatoriamente ser submetidas a teste hidrostático, pH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por pH, e ter o valor da pressão de teste afixado em sua placa de identificação. 13.4.4.3.1 Na falta de comprovação documental de que o teste hidrostático, pH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir. A. Para equipamentos fabricados ou importados a partir da vigência desta NR, o TH deve ser feito durante a inspeção de segurança inicial. B. Para equipamentos em operação antes da vigência desta NR, a critério do pH, o TH deve ser realizado na próxima inspeção de segurança periódica. 13.4.4.4 A inspeção de segurança periódica, constituída por exames interno e externo, deve ser executada nos seguintes prazos máximos: A. 12 meses para caldeiras das categorias A, B e C. B. 15 meses para caldeiras de recuperação de álcalis de qualquer categoria. C. 24 meses para caldeiras da categoria A, desde que aos 12 meses sejam testadas as pressões de abertura das válvulas de segurança. 13.4.4.5 Estabelecimentos que possuam serviço próprio de inspeção de equipamentos, SPIE, conforme estabelecido no anexo 2º, podem estender seus períodos entre inspeções de segurança, respeitando os seguintes prazos máximos: A. 24 meses para as caldeiras de recuperação de álcalis. B. 24 meses para as caldeiras das categorias B e C. C. 30 meses para caldeiras da categoria A. D. 40 meses para caldeiras especiais conforme definição no item 13.4.4.6. 13.4.4.6 As caldeiras que operam de forma contínua e que utilizam gases ou resíduos das unidades de processo como combustível principal para aproveitamento de calor ou para fins de controle ambiental podem ser consideradas especiais quando todas as condições seguintes forem satisfeitas. A. Estiverem instaladas em estabelecimentos que possuam SPI citado no anexo 2º. B. Tenham testados a cada 12 meses o sistema de intertravamento e a pressão de abertura de cada válvula de segurança. C. Não apresentem variações inesperadas na temperatura de saída dos gases e do vapor durante a operação. D. Existam análise e controle periódico da qualidade da água. E.
Exista controle de deterioração dos materiais que compõem as principais partes da caldeira. F. Exista parecer técnico de pH fundamentando a decisão. 13.4.4.6.1 O empregador deve comunicar ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato dos trabalhadores da categoria predominante no estabelecimento, previamente, o enquadramento da caldeira como especial. 13.4.4.7 No máximo, ao completar 25 anos de uso, na sua inspeção subsequente, as caldeiras devem ser submetidas a uma avaliação de integridade com maior abrangência para determinar a sua vida remanescente e novos prazos máximos para inspeção, caso ainda estejam em condições de uso. 13.4.4.8 As válvulas de segurança instaladas em caldeiras devem ser inspecionadas periodicamente conforme segue. A. Pelo menos uma vez por mês, mediante acionamento manual da alavanca, em operação. Para caldeiras das categorias B e C, excluídas as caldeiras que vaporizem fluido térmico e as que trabalhem com água tratada conforme previsto no item 3.4.3.3. D. As válvulas flangeadas ou roscadas devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas em bancada, e, no caso de válvulas soldadas, feito mesmo no campo, com uma frequência compatível com o histórico operacional das mesmas, sendo estabelecidos como limites máximos para essas atividades os períodos de inspeção estabelecidos nos itens 3.4.4.4 e 3.4.4.5, se aplicável, para caldeiras de categorias A e B. 3.4.4.9 Adicionalmente aos testes prescritos no item 3.4.4.8, as válvulas de segurança instaladas em caldeiras podem ser submetidas a testes de acumulação a critério do pH. 3.4.4.10 A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades. A. Sempre que a caldeira for danificada por acidente ou outra ocorrência capaz de comprometer sua segurança. B. Quando a caldeira for submetida a alteração ou reparo importante capaz de alterar suas condições de segurança. C. Antes de a caldeira ser recolocada em funcionamento, quando permanecer inativa por mais de 6 meses. D. Quando houver mudança de local de instalação da caldeira. Então, aproveitando esse recurso da informática, o leitor de texto fez a leitura dos itens relativos à inspeção de segurança de caldeira. Mas a nossa discussão vai ser uma síntese, aonde nós começamos então a falar da inspeção de segurança inicial. O que tem que ser entendido é que é a primeira inspeção que é realizada na caldeira e que deve ser realizada no site do cliente aonde ela vai operar. Claro que essa caldeira ela foi fabricada em uma empresa que produz caldeiras, aonde já tiveram todos os cuidados de fabricação, mas a inspeção in loco, no local aonde ela vai operar, é exatamente a que eu estou aqui me reportando. Lá deve estar presente o operador que vai operar essa caldeira. Como é uma caldeira nova, ele, mesmo certificado, vai passar por um período de estágio, que é o chamado estágio supervisionado, que vai ser um dos documentos que nós vamos falar, que tem de ter esse operador de caldeira que esteja trabalhando lá na empresa. Pois muito bem. Então, fica claro que a primeira inspeção de segurança da caldeira
é a inspeção de segurança inicial, aonde ela vai ocorrer no site lá do cliente. Vale ressaltar como destaque que se tem como destaque fazer o teste hidrostático dessa caldeira, aonde ela vai ser submetida, nesse teste hidrostático, a uma pressão de 1,5 APM-TA. Estou falando para profissionais de caldeira, operadores, gestores de manutenção, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, técnicos ambientais, engenheiros ambientais e principalmente aos gestores de manutenção e os senhores proprietários de caldeira. Os senhores têm que ter essa consciência do que nós chamamos de inspeção de segurança da caldeira. Então, nesse teste hidrostático, ela será submetida a uma pressão chamada, que é o teste hidrostático, de 1,5 APM-TA. Exemplificando, se a sua caldeira tem lá na placa uma PMTA de 12 kgf por centímetros, então ela será submetida a um teste hidrostático de 18 kgf por centímetros quadrados. Quer dizer, nós colocamos mais 50% acima da pressão máxima de trabalho admissível. Por quê? Nesta hora, nós vamos verificar se a caldeira está estanque, exatamente na parte de mandrilhamento, seja ele por só contato, o senhor já sabe o que é mandrilhamento por contato, seja ele por contato e groove, ou seja, a caldeira soldada nos tubos, além da questão das soldas. Posso logo adiantar que essa pressão de teste hidrostático, ela não pode ser colocada na caldeira 18 kgf por centímetros de uma vez. Então se faz a inspeção de segurança periódica, usando lá o teste hidrostático. Eu falo como projetista, falo como instalador de caldeira, falo como inspetor de caldeira, e todas as etapas que passam uma caldeira, desde o projeto, desde a construção, desde a instalação, desde a inspeção, desde a manutenção. Todas essas etapas. Então, esse teste hidrostático, ele vai ser por etapas. Então, se eleva essa pressão inicialmente a 6 kgf por centímetros quadrados. No caso de uma caldeira que tenha a PMTA 12 kgf por centímetros quadrados, e nós estamos fazendo o teste hidrostático. Então, a primeira elevação de pressão é elevar essa pressão a 6 kgf por centímetros quadrados. Agora, dá-se uma parada aí, em torno de uns 15 minutos, vai depender da situação e da orientação desse inspetor. Então, 15 minutos é suficiente para se vistoriar se existe algo que esteja acontecendo, como no caso, visualizar na interface dos tubos de gás quente com o contato com o espelho, falando de uma caldeira horizontal, tipo flamo tubular, se está havendo algum resquícios de vazamento. Então, é importante ficar atento à questão da estanqueidade.
E ao mesmo tempo, essa solda, que é exatamente o corpo estranho que existe entre o corpo da caldeira e o espelho, ou entre o espelho e o tubo, quando ele for soldado, embora a característica da solda se aproxime o máximo do material que está sendo fabricado a caldeira, mas ela está em alívio de tensão. Muito bem, agora se faz mais 6 kgf, nós vamos agora para 12. Então 12 kgf para mais 15 minutos, se faz uma avaliação, tudo ok, se eleva agora para a tensão do teste hidrostático, que é 18 kgf por centímetro quadrado. Se para aí uns 15 a 20 minutos, observando que nós estamos no top da pressão do teste hidrostático, nós estamos correndo um risco. É necessário que a área esteja isolada e é necessário que quem esteja executando esse teste tenha essa consciência. Terminou, agora nós vamos retirar a pressão. Também na mesma curva. Então nós tiramos agora, reduzimos para, se nós estávamos em 18, que é o top, nós vamos baixar para 12. Espera 15 minutos. Depois baixa para 6, espera 15 minutos e zera a pressão. Então a caldeira passou pelo teste hidrostático. É feito o laudo e assinado pelo PLH, dando consciência que essa caldeira passou pelo teste hidrostático. Já adianto, eu tenho chamado a atenção que não é necessário a toda a inspeção de segurança da caldeira periódica fazer o teste hidrostático. Basta, a minha interpretação, que se eleve essa pressão a apenas a PMTA da caldeira, que é a pressão máxima de trabalho admissível, que na verdade ela nunca vai operar nessa pressão. Porque quando chegar na próxima à PMTA, já abre a primeira válvula de segurança para proteger essa caldeira. Em seguida é que vai se alcançar a PMTA, que abre a segunda válvula de segurança. Bom, mas existe toda uma orientação para se fazer essas inspeções. Os 3 tipos. Há necessidade de abrir a caldeira, fazer a verificação visual interna, fazer a documentação fotográfica interna do estado de conservação da caldeira, principalmente ela nas inspeções de segurança periódica. Então existe toda uma orientação que diz a norma e que tem que ser observada. Pois muito bem. Então, a inspeção de segurança periódica, como o próprio nome diz, ela vai acontecer em períodos. Nós vamos tomar como exemplo a caldeira de categoria B. Ela recebe a inspeção de segurança periódica de 12 em 12 meses. A NR13 fala e orienta que seja feita dessa forma. Agora, existem empresas que têm um sistema próprio de inspeção de equipamentos, que está assistida de mais cuidados,
profissionais específicos que estão cuidando da caldeira, diria assim, a miúde, sempre ali presente. Esse prazo de inspeção pode até elastecer-se. E isso fica para os senhores lerem a norma e ver a orientação. Agora, o que não pode é essa inspeção de segurança estar marcada para o dia 30 de outubro de 2023 e acontecer lá para o final do mês de novembro. Quando acontece isso, essa caldeira, dentro da interpretação desse inspetor, ela entrou em risco grave e iminente. Porque os senhores sabem que na inspeção de segurança periódica, um dos primeiros cuidados é retirar as duas válvulas de segurança, retirar o manômetro, retirar o pesostato e mandar para um laboratório para fazer exatamente o ensaio, a manutenção e a recalibração desses instrumentos. No caso das válvulas de segurança, as válvulas de segurança têm que passar a ser recalibradas dentro das pressões de trabalho. Tanto a pressão de abertura da segunda válvula, que deve ser igual a PMTA ou um pouco abaixo, assim como a pressão de abertura da primeira válvula, que é abaixo um pouco da abertura da segunda válvula de segurança. Assim como o manômetro tem que ir para esse laboratório para que seja verificada e checada a sua escala, porque não é admissível que se leia no manômetro um valor de pressão que não esteja condizente com a realidade. Isso é um risco muito grande. Assim como o presostato tem que ser aferido à escala, porque o presostato tem uma função, em termos de instrumentação, de controlador. Ele vai mandar ligar e desligar o exaustor. Assim como existe um outro dispositivo que é de controle na caldeira, que é exatamente a garrafa de nível, que manda ligar e desligar a bomba e fazer o alarme. Então o inspetor tem que ter todo esse cuidado durante a inspeção de segurança periódica, se esses controladores, no caso do presostato e no caso da garrafa de nível, estão funcionando normal. Assim como os dispositivos de segurança, que são as duas válvulas, estejam devidamente inspecionadas e certificadas. Inclusive, a NR13 agora solicita o número desse certificado. Consequentemente, também tem que se dar importância para os instrumentos de indicação. No caso, o manômetro, ou, se a caldeira estiver um termômetro lá na saída do vapor saturado que sai da câmara de vapor, a escala está aferida e confiável. Todos esses cuidados têm que ser observados na inspeção de segurança periódica e assim como de todas elas. E fazer o registro de
documentação fotográfica, fazer medição de espessura, principalmente das caldeiras que se aproximam dos 25 anos ou que tenham mais de 25 anos, aonde a responsabilidade do inspetor é grande, porque ele vai ter que, no término da inspeção, liberar a caldeira pelo livro de registro de segurança, aonde ele vai ter que dizer a condição operacional dessa caldeira. Se ela pode continuar operando, já liberar para a operação. Se ela tem alguma pendência a ser resolvida, ele não libera para a operação ainda. E ele, dentro da autoridade de inspetor investido na NR3, ele pode, inclusive, encerrar a caldeira, preservando exatamente a integridade física dessa empresa, dos trabalhadores, também preservar o patrimônio da empresa, evitar a perca de produção no processo, porque trocar uma caldeira, até conseguir a caldeira, demora muito tempo, e evitar até algumas agravantes com o meio ambiente. Então, senhores, a responsabilidade do inspetor de caldeira é muito grande. Dando ciência ao senhor, que é proprietário da caldeira, aos senhores gestores de manutenção, aos senhores homens de segurança, aos senhores homens de recursos humanos e principalmente os operadores de caldeira, técnicos de seguranças, têm que ter essa consciência. E mais ainda, o produto final que está saindo lá na expedição está acontecendo porque a caldeira está operante. A inspeção de segurança extraordinária, ela pode acontecer a qualquer instante, dependendo do que se faça jus. Por isso existe o que nós chamamos projeto de alteração e reparo, que é para corrigir essa não conformidade, no caso se for estrutural, e verificar se essa caldeira ainda pode operar ou não. Porque a caldeira, muitas vezes, recebe uma inspeção de segurança periódica, ela é liberada, mas o inspetor de segurança da caldeira tem a autoridade de apontar providências de melhoria para essa caldeira. É muito comum a algumas empresas desassociar o chaminé, o lavador de gás, o ciclone, como se não fosse parte integrante da caldeira. Claro que não é parte integrante, mas o conjunto está existindo em função da caldeira. E tem a questão ambiental. A NR13 já deve ser mais determinante, é uma posição pessoal. Assim como a importância do teste hidrostático feita na inspeção inicial para liberar o funcionamento da caldeira, aonde nós chegamos à conclusão que estruturalmente a chapa está ok, a espessura da chapa que nós calculamos, o material que nós especificamos está ok e não tem vazamento. Da mesma forma, deveria ser feito quando, na inspeção da caldeira, depois que colocar o fogo na caldeira, fazer sim o teste
análise da combustão dos gases. Claro que existe a NR13 referência a que se faça isso, mas eu já defendo é que seja de forma incisiva. Então, senhores, para não se alongar muito, eu falei então das 3 inspeções de segurança